Bem-vindos ao Universo Transcendental. Para quem não me conhece, eu me chamo Luna. Hoje nós vamos de 2 pontos, um de chamada, outro de firmeza de Exu. São 2 pontos daqueles que agitam o terreiro, daqueles que trazem força, tá? São pontos abertos, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre as energias, sobre os pontos de força que esses 2 pontos cantados trazem pra gente. Então vamos lá, mais uma vez eu convido a fechar os olhos, ouvir e sentir a letra junto com a gente. Eu tenho certeza que esses pontos você já ouviu em terreiro. Laro Exu, Exu é Mojuba. Laro Exu, Exu é Mojuba. Para chegar aqui, atravessei o mar de fogo. Para chegar aqui, atravessei o mar de fogo, pisei no fogo, o fogo não me queimou, pisei na terra, a terra balanceou, pisei no fogo, o fogo não me queimou, pisei na terra, a terra balanceou, o mar roncou, a terra estremeceu, o mar roncou. Eu trouxe então esses 2 pontos para a gente conversar. Eu havia prometido aí nos comentários para o nosso amigo Dudo trazer esses 2 pontos. São 2 pontos que com certeza você já deve ter ouvido juntos na sequência e também já deve ter ouvido principalmente o segundo ponto sendo cantado especificamente para Exu Tranca-Ruas. Mas eu gostaria de conversar um pouquinho justamente sobre os fundamentos que são trazidos aqui nesses pontos, que são 2 pontos abertos, tá? O primeiro deles, que é o ponto de chamada, ele é o ponto da Lia de Itamaracá, ele é autora desse ponto maravilhoso, que traz tanta força para os terreiros na hora de trazer os Exus, né? Esse ponto, para chegar aqui, atravessei o mar de fogo. Então ele marca a chegada dos Exus, né? Os Exus que trazem essa energia ígnea, né? Quando a gente fala do mar de fogo, quando a gente fala da capacidade de atravessar o mar de fogo, também é metaforicamente a capacidade de atravessar grandes dificuldades e triunfar, né? E para além disso, quando a gente fala da força evocada da natureza, a gente está falando da força ígnea e falando do mar de fogo, né, que seria uma contradição em termos, o mar de fogo, né, a gente pode entender também como eu, pelo menos, eu não consigo, sempre quando eu canto esse ponto, me remete à força de um Exu específico, que é o Exu Marabô, porque a gente está falando, quando a gente fala do mar de fogo, me remete muito à lava, ao fundo do mar, né? Um ponto de encontro de reinos como o reino de Xangô, né? O reino de Iemanjá, a gente está falando da Calunga Grande, né? A gente está falando também, quando a gente fala de terra, né? Dessa coisa da terra, né? Então, remete ao Molu, né? Que é o dono da terra. Então, são forças fundamentais, inclusive, para a criação, né? Essa coisa de... Principalmente porque Exu tem a força do irradiamento, né? Exu está intrinsecamente ligado à terra e a gente está falando do mar de fogo e também remetendo ao fundo do mar, né? Não podemos esquecer também que além de Xangô trazer a força ígnea, né? A energia ígnea, a energia do fogo, né? A energia do trovão, que é o catalisador do fogo, essa energia da transformação. Nós estamos falando também, não podemos esquecer que as rochas, a pedra, esse reino, né, de Xangô, ele tem uma interconexão com o reino de Omulu quando nós entendemos que a terra, né, a areia, principalmente a areia da praia, são rochas, né, são sedimentos que foram sendo desgastados. A gente não pode esquecer isso, que é a transformação dos elementos, né? Na natureza tudo está em movimento e tudo está em transformação.
Então, quando eu ouço esse ponto, quando eu toco esse ponto, quando eu sinto esses dois pontos especificamente, né, eu não consigo sentir nada que não seja essa coisa do enraizamento, né, de Exu batendo o pé, Exu que bate o pé na terra, Exu que firma, e com esse movimento de pés firma e transforma e transmuta com esse movimento dos pés mesmo. Então, para mim, particularmente, remete muito a Marabô, e também é um Exu Treme-Terra, que traz essa força tão... chega a ser até uma força bruta pra gente, né? Mas, nossa, é de uma vitalidade extrema, né? E aí a gente tem o segundo ponto, que é o mar roncou, a terra estremeceu. Maior que Exu aqui na Terra, porque ele é um ponto aberto, a gente pode colocar qualquer Exu aqui. Né? Geralmente é cantado para os donos da casa, né? O dono da casa vai chegar e aí a gente canta esse ponto. E é muito comum você ouvir esse ponto nos terreiros fazendo referência ao seu tranca-ruas, né? E é engraçado porque, assim, é muito comum que seu tranca-rua seja o Exu de frente de diversas casas. Por quê, gente? A gente tá falando de uma falange que ela tem diversos entroncamentos, né? Diversos entroncamentos que fazem conexão com a força, né, de Ogum, que também é um orixá que tem diversos entroncamentos por ser dono dos caminhos. Então é muito comum que esse Exu ele seja o dono de porteira, né? É muito comum, né? Porque isso, seja lá de que forma que ele vai trabalhar. Se a gente está falando de tranca-rua de Imbaré, que aí ele tem conexão com a força de Exu Beira-Mar. Se a gente está falando, né, de tranca-rua das almas, e aí alguns têm a conexão que aí mas é através da lua e pouco do mar, embora a lua ela tenha intervenção nas marés, né? Ela tenha todo o controle do movimento das marés, a influência do movimento das marés ela venha da lua, né, desse encantamento da lua, mas aí a gente já tá falando de tranca-ruas que trabalham com a energia de algum Naruê, né, algum Megê, algum Naruê, que aí a gente tá falando de magia mesmo, e é ligada a essa questão da luz da lua, né, do magnetismo da lua, e a gente tem uma variedade aí, daí por diante, para os entroncamentos que as falanges de Exu tranca-ruas elas têm. Por isso que elas são tão comuns. Parece assim, nossa, todo lugar tem um tranca-ruas, a gente era dono do caminho, né? É uma falange super importante que pode atuar de diversas formas com seus diversos entroncamentos. E é muito comum que seja dono de porteira, né? Afinal de contas, em terreiros com os atendimentos, a gente, né? É um trânsito tanto de vivos quanto daqueles que estão desencarnados. Então, isso é normal. Então, justamente por ter essa característica, esse ponto especificamente ele costuma ser cantado nos terreiros para chamada, né, para vinda, para firmeza, mesmo depois que se chama, e para firmeza do dono da casa, né? Para chegar aqui, atravessei o mar de fogo, o primeiro ponto. E aí, né, o segundo, a gente tem o mar roncou, a terra estremeceu, e aí a gente tem essa firmeza, essa coisa de louvação e de firmeza, a energia geralmente do dono da casa que tá chegando, né, que tá firmando e que tá tomando conta dos trabalhos. E geralmente essa tranca-ruas, por isso que esse ponto é tão cantado para ser tranca-ruas. Eu tenho certeza que tem um monte de gente que acredita que esse ponto é de tranca-ruas, embora ele seja um ponto aberto. E como eu falei, vindo da energia do primeiro ponto e para o segundo ponto, ele, na minha concepção, ele tem mais conexão, ele traz mais a energia de Exus que trabalham de uma outra maneira, não de Exus de caminho, de dono de porteira, como a gente está falando de falange de seu tranca-ruas, mas que trazem a energia da transformação com essa firmeza, e aí trazem energia telúrica e guínea, né? Afinal de contas, a gente está falando do fogo, da terra, né? Pisei na pedra, a terra balanceou. Então, a gente tem toda essa questão do pisar do Exu, né? Da firmeza do pisar de Exu. E esses pontos, eles evocam tudo isso. Eles trazem essa firmeza, né? Para Exus que trabalham de outra forma, como, por exemplo, se a gente vai falar de Exu Tiriri, que trabalha de uma outra maneira, Exu de movimento, né? Das encruzilhadas de movimento. Se a gente for falar, por exemplo, de Exu do Lodo, que tem um outro reino, né? Trabalha de uma maneira muito diferente, Exus de mata, enfim. Esses pontos, eles não conseguem evocar tanto a energia, né, desses Exus, quanto
né, mais uma vez eu falo dos Exus que trabalham com a força telúrica e com a força ígnea, né? Então, funciona, são pontos abertos, funciona. A gente tá louvando, a gente tá firmando, funciona. Mas é tão bacana quando a gente consegue, né, para quem tá na Curimba, consegue trazer pontos que de fato eles trazem a força do Exu que a gente está evocando, né? Que aí são pontos primitivos que falam dos elementos e da forma de trabalho do Exu que a gente está evocando, porque isso é que fortalece ele, porque a gente evoca tudo aquilo que ele trabalha, a gente evoca a energia dele. Então, nesse caso, a gente evoca o pisar, e esse pisar que tem esse domínio na terra, né? Mais uma vez aqui a gente está falando da força telúrica. Eu achei legal, eu achei importante, né? Legal, importante trazer esses dois pontos, porque são dois pontos populares. Geralmente são tocados juntos, em algumas casas, né? O pessoal toca separado, mas eles casam muito bem um com o outro. E outra coisa que eu gostaria de falar, que é importante, vocês podem notar que eu não costumo trazer pontos longos aqui. Isso eu aprendi na primeira casa que eu trabalhei. Eu vou trazer pontos longos também, tá? Mas esses pontos curtos, eles têm função específica, né? Aquela flecha bem atirada, aquele quando você toca no ponto e eles vêm com força. Porque pontos muito longos, eles vão ficando cansativos, eles vão ficando maçantes, né? Eles geralmente são pontos de louvação, esses pontos mais compridos, né? Eles não são legais de você tocar quando você tá abrindo o trabalho, ou abrindo ou fechando. Porque você ainda tá firmando a energia, tá trazendo a energia, né? E depois, na hora que você tá mandando embora também não é bacana, porque tem que ser um corte só, corte rápido, comando de evocar e de mandar embora. Então, não é bacana vir com pontos muito compridos. Os pontos mais compridos, aqueles bonitos de louvação, que geralmente os filhos fazem pros seus guias de trabalho, pros seus orixás de coroa, enfim, né, que vem aquela coisa da alma, que são pontos de louvação, eles são bacanas de serem tocados quando a energia já está firmada, quando os trabalhos já estão em andamento, e aí eles têm a função de sustentação, né? É quando tá um pouquinho mais, vamos dizer assim, mais tranquilo, a energia já está estabilizada e você continua mantendo ela estabilizada. Então são pontos de sustentação, né? Eles sustentam os trabalhos que estão acontecendo ali. Mas se você na Curimba identifica que tem um guia que está trabalhando, né? E ele tem a necessidade, ele está ali num trabalho mais árduo, ele precisa de um pouco mais de firmeza, aí você já muda e já lança aquele ponto de firmeza, aquele ponto curtinho de firmeza que vai dar aquela energia para o guia, ou se a casa inteira tiver, você perceber que é geral, aí você puxa aqueles abertos, né? Tem abertos como esse que você pode ir trocando o nome dos Exus, né? Aí, é papel do curimbeiro saber quem são os Exus que estão trabalhando. E aí, pode ir trocando. Maior que Tranca-Ruas aqui na Terra, maior que Maraboa aqui na Terra, aí troca para maior que Treme Terra aqui na Terra, maior que Exu do Lodo aqui na Terra, aí você pode ir trocando, né? E firmando os Exus que estão em terra, os Exus que estão exercendo o seu trabalho. Maior que Caveira aqui na Terra, né? Maior que Exu Caveira, e vai rodando assim por diante. E aí você dá uma firmeza para aqueles Exus que estão precisando, né, de uma energia um pouco maior, de uma forcinha um pouco maior nos trabalhos que eles estão fazendo. É muito importante estar na Curimba de olho em tudo isso. Inclusive, né, os cambones, né, os filhos que tiverem aí durante os trabalhos percebendo isso, cara, dá um toque na Curimba. Olha ali. Também é importante que todo mundo participe. É o que eu falo, né? Saber fundamento de Curimba, prestar atenção no que está acontecendo ao redor em todos os trabalhos, não é obrigação apenas da Curimba, é obrigação de toda a corrente. E aí a gente está falando para aqueles guias que estão precisando de força no trabalho. Eu vou fazer um alerta aqui, porque a galera geralmente costuma fazer isso, não é porque o guia está precisando de força no trabalho, mas por vaidade. Ah, eu gosto daquele Exu, o Exu quer que troque pra ele. Por que o Exu quer que toque pra ele? Por quê? Às vezes o Exu tá nem trabalhando, a gente de desenvolvimento, que sabe, que não tá ali na força do trabalho, mas que, pra vir em terra tem que tocar pra ele. Cara, deixa a vaidade de lado, isso é vaidade de médium, não tem nada a ver com guia espiritual isso aí. Isso é pura vaidade médium, tá? Então,
É importante, assim, é importante também entender que primeiro a gente firma quem está à frente da casa, né? São firmados primeiro os Exu, né, na falange de trabalho, se for Exu, o Exu da casa, né? Então ele que é o primeiro chamado, o de porteira, né? O de porteira ele é firmado primeiro. E aí, depois o que está à frente do trabalho, é o que vai segurar toda a carga do trabalho. E aí, né, tem geralmente os de sustentação, os que sustentam ao lado ali do sacerdote ou da sacerdotisa que está à frente dos trabalhos, do pai e da mãe de santo, eles são firmados primeiro. Tem uma sequência hierárquica, não é por acaso, não é por vaidade, tá? É porque esses que são firmados primeiro, esses que são trazidos primeiro em terra, são aqueles que vão segurar toda a carga do trabalho. Então não adianta você querer passar, você quer passar na frente, depois você acaba, gira todo cagado, né? É porque a sua vaidade passou na frente e você pegou uma carga que não é tua, uma carga que não é responsabilidade tua e que você não consegue nem lidar com ela, né? Então tudo isso é muito importante também, e é muito importante também, né, para a corrente aí quando for puxar um ponto, né, quando quiser, quando o guia falar com o curimbeiro, e o curimbeiro vai saber a necessidade, tá? É o curimbeiro que tá à frente que vai saber a necessidade. Não é ficar de cara feia porque o curimbeiro falou agora, não, né? Porque o curimbeiro também é o que tá entendendo o que tá acontecendo. Então ele vai ver, opa, precisa mesmo? Bora lá. Ah, não precisa? É vaidade? Cara, tem outra coisa mais importante acontecendo aqui. Eu não posso parar agora? Então eu não posso parar agora. Vamos dar prioridade pro que tá acontecendo, né? Para aquilo que tem, né? Que precisa de um reforço maior. Para além do que a gente vê, tem muita coisa acontecendo, né? Tem muitas coisas acontecendo para além do que a gente vê. Então, quem tá à frente da corimba é literalmente um mestre de cerimônia mesmo, né? Porque é um mestre que tá regendo, que tá direcionando as energias da força daquele trabalho, que tá regendo a ritualística da força daquele trabalho. Ele também, obviamente, né, o sacerdote que está à frente, o pai e a mãe de santo mandou, obviamente ele vai fazer, porque quem está dando direcionamento é quem é responsável por coordenar e por reger a gira, né? Então ele está ali com essa função de auxiliar na regência da gira e de dar o direcionamento necessário, claro, acima dele. Só mesmo sacerdotes, pais e mães de santo. Eu vejo muita gente desrespeitar a corimba. Tô falando demais até. É meio que um desabafo, assim. O sagrado costuma desrespeitar a corimba e atropelar com pontos que não tem nada a ver. Né? Por vaidade mesmo, né? Eu quero que cante pro meu Exu. Né? Isso é muito complicado, assim, isso acaba atrapalhando na fluidez dos trabalhos. O ego sempre atrapalha, gente. O ego sempre, em todo momento, atrapalha. Às vezes o irmão tá incorporado e acaba trazendo até ponto de falanges que não estão trabalhando, de outras linhas de trabalho, eu já vi muito isso acontecer, né? O guia espiritual traz pontos que não tem a ver com o trabalho que está sendo feito ali, só porque o ego passa na frente. Tá certo? E é isso, gente. Vamos ficar por aqui hoje. Para você que ficou até aqui, meu muito obrigado. Para você que já é membro aí, que já participa do canal, sempre a minha gratidão. Para você que não é, se gostou, curte, comenta, compartilha, tá? É importante para o crescimento do canal, para que essas informações cheguem para outras pessoas. Acho que é importante a gente falar de fundamento aqui. Tem tanta coisa vazia na internet e a intenção desse canal é justamente vir na mão contrária, né? Trazer conteúdo para aquilo que muitas vezes tem sido banalizado e precisa ser tratado com a seriedade que merece. Certo? Muito obrigada e até o próximo vídeo.